Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição sobre o existencialismo libertário. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao livro O Existencialista do Livre Mercado, do William Irving. Na aula passada, a gente já tinha abordado todo o início, né? Basicamente, a definição do existencialismo que o Irving dá, sendo o existencialismo aquela filosofia que busca superar a opressão e o absurdo através da liberdade do indivíduo enquanto ele se torna uma pessoa genuína. A gente viu que o conceito de liberdade que é importante para o existencialista é a liberdade ontológica. O que é a liberdade ontológica? A liberdade ontológica, ela pode ser resumida como liberdade para tentar, certo? Então, quando a gente fala de liberdade ontológica, a gente entende que o homem, ele é um ser que é 100% livre. A liberdade do homem, ela não vem em graus, mas ela é absoluta, no sentido que o homem, por mais que ele não seja livre para conseguir alcançar tudo que ele queira, ele é livre para tentar tudo que ele queira. E isso lhe confere essa liberdade ontológica. Daí que ele tem essa liberdade ontológica, se segue que ele tem uma responsabilidade absoluta também. É a noção de que por mais que você não tenha liberdade para conseguir tudo, você é livre para tentar. E você responde por não ter tentado, né? Então, isso é o que implica liberdade ontológica. E, na verdade, quando o existencialista ele começa a enxergar o mundo dessa forma, isso passa a ser um peso enorme para ele, né? A responsabilidade, ela pesa. E a gente vai ver que esse vai ser um dos principais motivos pelos quais o Irving, ele entende que o Sartre ele se distancia de sua filosofia existencialista e individualista do início de sua carreira para se aproximar da filosofia existencialista mais marxista. Mas o que a gente vai ver hoje aqui é que por mais que o Jean-Paul Sartre ele fosse identificado com o marxismo, a sua filosofia existencialista não chega ao marxismo como que por uma conclusão lógica, né? E, na verdade, quando a gente pensa no Jean-Paul Sartre marxista, a gente vai ver aqui na exposição de hoje que ele era, de fato, um marxista não ortodoxo. E ele era rejeitado pela ortodoxia marxista. Então, o que o Irving vai argumentar no livro é que o existencialismo ele nunca se deu bem com o marxismo e que, na verdade, o existencialismo ele poderia se dar bem com o livre mercado. O que o Irving está argumentando aqui não é que o existencialista ele deveria ser libertário, mas que a junção entre existencialismo e libertarianismo ela é possível e desejável. É isso que o Irving vai argumentar nesses capítulos que a gente verá hoje. Tá? Então, no início de sua obra, o Jean-Paul Sartre ele escreve a obra O Ser e o Nada. Tá? Então, em O Ser e o Nada, o Jean-Paul Sartre introduz, né, justamente essa noção individualista que a gente falava. A noção de que você é completamente responsável por suas atitudes, independentemente do mundo exterior. E o mundo exterior ele só pode te afetar na medida em que você faz dele uma situação, na medida em que você interpreta. Como assim? Na aula passada, eu falei do caso de Zenão. Zenão, que era o filósofo estoico, né, o fundador dessa escola. E basicamente, certo dia, Zenão perdeu todos os seus bens em um naufrágio. Zenão poderia ter ficado desesperado, poderia ter chutado a barraca, poderia ter feito um escândalo, mas ele simplesmente, numa serenidade incrível, disse: a fortuna me obriga a ser um filósofo menos encarregado. Né? Então, o que foi que aconteceu aí? Zenão, por mais que estivesse sujeito a uma situação externa
que a maior parte das pessoas lhe consideraria desfavorável, ele escolheu interpretar a realidade dos fatos, né, de uma forma que lhe fosse agradável. Você não controla o mundo, mas você controla como você interpreta o mundo. E pela escolha interpretativa que você faz, você tem total responsabilidade. Então, essa é a ênfase do existencialista, que o Irving se refere a ela como estoicismo sem quietismo. Tá? Então, basicamente, o estoico, ele sempre vai partir do pressuposto de que você tome como certo que tudo que possa ocorrer de ruim na sua vida, certamente irá ocorrer. Por quê? Porque uma vez que você se prepara dessa forma, na hora que essa determinada situação acontece, você não tem as suas expectativas quebradas. E por não ter suas expectativas quebradas, você encara a situação com a naturalidade maior, certo? A ideia é que a gente está sujeito às mazelas do mundo, ao azar, e não há nenhum motivo para crer que a gente seja mais especial do que outra pessoa. Não há nenhum motivo para a gente crer que existe uma bolha ao nosso redor que nos protege do azar e que nos faz ser diferente dos outros, certo? Se um raio cai em cima de mim e, sei lá, me deixa completamente queimado, né? Ou, sei lá, eu perco uma perna no acidente, isso aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido com qualquer pessoa. O fato de ter acontecido comigo não significa que eu sou uma pessoa má ou que o universo está conspirando contra mim, certo? Claro que eu posso interpretar dessa forma, mas o que o estoico recomenda é que a gente sempre fique preparado para essas situações. Então, um estoico, ele poderia perder uma perna amanhã e ser fritado por um raio no outro dia e dizer, acontece. Porque ele escolhe interpretar a realidade dessa maneira. Portanto, a mentalidade em o ser e o nada é quase estoica, né? É a ideia de que você só me afeta se eu me permito ser afetado. A realidade só me afeta se eu me permito ser afetado por ela. E na medida em que eu me permito. Certo? Então a gente tem essa liberdade. Agora, existe um quê a mais no existencialismo? Porque o existencialismo, os filósofos existencialistas, eles não apenas se limitam a, tipo, ocorreu uma adversidade, então eu vou simplesmente mudar a minha forma de pensar e olhar o lado bom das coisas. Não é simplesmente isso que eles fazem. Eles pensam, na verdade, da seguinte forma: busque o caminho mais difícil, busque os desafios. Por quê? Porque é nos desafios, é na dificuldade, é na adversidade que você vai construir um sentido na sua vida e que você vai poder, conquistado esse caminho, chegar no final e dizer, eu conquistei isso, e ter a sua autoestima construída, né? E criar um sentido na sua vida. Então, voltando à definição do existencialismo que o Irving dá, é uma filosofia, né, que busca superar a alienação e a opressão, né, e o absurdo do mundo. Se lembra o que é absurdo? O absurdo é a noção de que é o choque de um homem cheio de expectativas com uma realidade que, enfim, não dá nenhum sentido para a sua vida. Uma realidade que é completamente apática à sua existência. Isso é o absurdo, né? E o que é que o existencialismo faz? Diz para o homem superar esse absurdo através da sua autocriação, por meio da liberdade, ao passo que se torna uma pessoa genuína, certo? Então, como é que o homem ele vai criar a si mesmo? Para o existencialista se
assumindo a sua liberdade plena, ontológica, a sua responsabilidade plena e utilizando dessa liberdade para perseguir desafios e superá-los. Então, é um estoicismo sem quietismo nesse sentido, porque você não é só um passivo, você não é só algo que recebe do mundo e transforma essa situação em uma coisa positiva mentalmente. Não, você é a pessoa que vai de encontro ao mundo, ao invés de esperar que o mundo venha de encontro a você. E basicamente é aquela filosofia do hard work pays off, né? Que é hard work pays off, trabalho duro compensa, né? Essa é a filosofia existencialista sintetizada, né? E esse é basicamente o espírito que circunda a obra do Sartre em O Ser e o Nada, né? Então, em O Ser e o Nada, o Sartre ele diz o seguinte. Ele diz que, abre aspas, eu estou condenado a ser totalmente responsável por mim mesmo. Fecha aspas. Além disso, o Sartre, ele dirá que o ser humano, ele não tem uma natureza definida, mas ele cria a sua própria natureza. Aquela coisa de não haver sentido da vida, mas apenas sentido na vida. E ele costuma dizer que o ser humano é uma não coisa. Por quê? Porque coisas como lápis, como notebook, como mesa, certo? Elas estão definidas e seus propósitos, eles estão dados, certo? Então, o lápis é para escrever e o lápis é um lápis. A mesa é para escrever, ou a mesa é para apoiar os materiais e a mesa é a mesa, né? Mas o homem não, né? Então o Sartre ele dirá que uma pessoa que entende que só porque ela está em uma determinada situação, ela é aquilo em que ela se encontra, essa pessoa ela está agindo de má fé, porque não está levando em consideração a sua liberdade ontológica, né? Então, o ser humano ele não é, o ser humano ele se torna. O ser humano ele se torna. O fato de, por exemplo, eu ser um garçom, certo? Eu não sou um garçom como um lápis é um lápis. O lápis sempre será um lápis. Mas eu posso me tornar um engenheiro. E da mesma forma o engenheiro poderia se tornar um garçom. O fato dele ser engenheiro, certo? Não implica dizer que essa é sua essência. Implica apenas dizer que ele se tornou isso. E que ele pode se tornar uma outra coisa, ou pelo menos tentar se tornar outra coisa, se assim ele o desejar. Então, o Sartre ele é tão radical em O Ser e o Nada, que ele inclusive chega a dizer que se alguém entregar um companheiro mediante tortura, essa pessoa ainda vai ter feito isso em liberdade, né? Por quê? Ele diz, a pessoa ia estar completamente convicta na hora em que ela, em que ela entregou seu companheiro. Então, qual é a ideia? Você poderia, mesmo em situação de absurda tortura, ainda assim tentar interpretar aquela tortura como algo que te dignifica, né? E dizer assim, cara, eu vou até a morte, e eu vou enfrentar toda a dor possível, mas eu não vou entregar, porque essa lealdade ao meu companheiro é o que vai dar sentido na minha vida. E se eu não for nisso até as suas últimas consequências, a minha vida não vai ter valido a pena. Então veja a responsabilidade que Sartre coloca nas pessoas. E essa responsabilidade que ele coloca nas pessoas, ele sempre parte dessa visão de que a responsabilidade ela deve ser internalizada. Então, digamos que alguém chega e diz,
Ah, mas o que é que a gente vai fazer com os pobres se não tiver um governo para dar assistência social? Aí o Sartre diria, o que é que você vai fazer para os pobres? Certo? Porque ele diria o seguinte, quem tem a responsabilidade é cada pessoa. E eu te pergunto, se você se importa com os pobres, o que é que você está fazendo pelos pobres? Porque você assumir que você não pode fazer nada é agir de má fé, porque você é ontologicamente livre. E o fato de você nem estar tentando ajudar os pobres implica dizer que você, na verdade, não se importa com ele. Então, você deve assumir essa responsabilidade você mesmo. Essa é a noção do Sartre. Inclusive, em seu ensaio O Existencialismo é o Humanismo, o Sartre ele diz o seguinte, abre aspas, dado que o homem é livre e não há nenhuma natureza humana que eu possa depender, eu não posso contar com nenhum homem que eu não conheça com base na bondade humana ou a preocupação do homem com a sociedade. Certo? Então, não existe nada na nossa essência que, enfim, nos conduza a ser bons. Não existe nada em nossa natureza humana que diga que a gente vai se preocupar um com o outro. Certo? Para o Sartre. Então, nesse sentido, eu não posso ficar esperando que os outros vão fazer. Porque eu vou estar dependendo de uma natureza que não existe. Eu vou estar coisificando o homem e assumindo que o homem é bom como um lápis é lápis. Que o homem se preocupa com a sociedade como um notebook acessa a internet. Ignorando a sua indeterminação como homem, a sua falta de natureza e a sua liberdade ontológica para se criar. Então, ele critica, né, um coletivismo do Heidegger. O Heidegger ele tinha a ideia de que a natureza humana era uma natureza de harmonia, uma natureza de relações entre consciências, que ele chamava de Mitsein, né? Enquanto o Sartre ele entendia que a condição humana é uma condição de conflito, né? Então, qual é a ideia? O existencialismo ele preza pela autocriação, certo? Por você fazer-se a si próprio e não se subordinar ao que os outros querem impor a você, a coisificação que os outros querem fazer de você. Os outros, para o existencialista, querem sempre te coisificar no sentido de te tratar como um objeto, como assim? Te tratar como se você tivesse um propósito definido, como se você tivesse uma natureza definida, como se você tivesse que ser aquilo que você é naquele momento. E como se aquele fosse o teu objetivo de vida, cumprir aquela função. Certo? O existencialista se rebela contra essa noção. Então o existencialista ele se rebela contra os outros. E é por isso que tem a famosa frase existencialista que diz: o inferno são os outros. Porque os outros estão sempre tentando colocar para nós as suas próprias realidades. Enquanto que a gente é completamente livre para criar a nossa... para dar a interpretação que a gente julga melhor para a realidade. E é justamente nesse ato de não se deixar ir de forma crítica pelo desígnio dos outros, né, que move o existencialista. Então, o Sartre, ele mesmo confessa que ele nunca foi a favor da sociedade socialista antes de 1939. Então, antes de 1939, Sartre era um individualista. Daqui em diante, ele começa a mudar o seu raciocínio, certo? Agora, 39,
que é que estava acontecendo na história nessa época? Então, houve, uma década antes, uma grande crise econômica, e aqui a gente estava chegando na Segunda Guerra Mundial. Estava entrando na Segunda Guerra Mundial. Então, o Sartre, ele participou da guerra, e a guerra, segundo o Sartre, foi o que mudou o seu pensamento. Então, ele que era uma pessoa que entendia que o indivíduo ele é livre para se criar e que as circunstâncias externas só afetam o indivíduo se ele deixar que as circunstâncias o afetem, a experiência de ir para a guerra meio que fez ele valorizar mais a influência que as circunstâncias externas teriam no indivíduo. Mas Sartre nunca tinha sido, antes de suas obras, minimamente identificado com o socialismo. Inclusive no seu livro A Náusea, que é uma peça de ficção, o Sartre ele retrata como socialista um personagem que era pedófilo. Então, ele não era bem simpático do socialismo, não. De fato, até 1939, segundo alguns autores que são comentaristas da obra do Sartre, como Mark Poster, ele era uma pessoa apolítica, nunca tinha se engajado em movimentos políticos, nem procurado se interessar, e considerava os políticos e todo esse esquema como uma propaganda sem sentido. Por quê? Por causa justamente dessa noção de individualista, de internalizar a responsabilidade, ao invés de estar dependendo da boa vontade dos outros. E os marxistas, eles também não tinham um bom grado com a filosofia do Sartre. Então os marxistas eles consideravam a visão de Sartre como uma visão burguesa, uma visão indulgente, uma visão atomística, individualista, que não tinha espaço para eles em sua perspectiva materialista, dialética da história, sua análise materialista e dialética da história. Então, os marxistas, eles tinham muito essa visão de consciência de classe. Então, a classe onde você nasce determina quem você é, e as classes elas têm suas próprias formas de pensar. E a história se desenrola como que por leis universais. E esse tipo de visão, muito amarrada, muito determinística, em relação ao que determina a consciência humana, e é de completo conflito com a filosofia existencialista do Sartre. Além disso, se a gente for pegar os autores que precederam o Sartre, como Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger, eles não eram nem um pouco simpáticos ao socialismo também. Então, qual vai ser a ideia do Sartre? A ideia do Sartre vai ser preservar um espaço dentro da filosofia marxista para a liberdade individual. Como assim? Tentar achar uma forma de aceitar algumas preocupações, algumas premissas marxistas, mas sem abrir mão da liberdade ontológica. Então, ele não vai se dar muito bem com aquela noção de que existe um desenrolar natural da história e que as pessoas, elas simplesmente vão agir de determinada forma como que por uma lei. De fato, o Sartre, ele irá partir da ideia de que a gente é completamente responsável, porque a gente é ontologicamente livre, mas não só por nós. A nossa responsabilidade agora, ela transborda de nossa própria existência, transborda de nosso próprio corpo. A gente passa agora a ter responsabilidade pelos outros também. Então,
o fato de nós todos sermos responsáveis não implica dizer que eu não seja responsável. Como assim? O fato de nós todos sermos responsáveis não implica dizer que se você não for responsável, então eu também não devo ser, porque só nós em conjunto deveremos ser responsáveis. Não. A responsabilidade pelos outros, Sartre também individualiza, tá? No sentido de dizer que se você, vendo uma situação de opressão na sociedade, você escolhe ser conivente com ela, independentemente do que a pessoa do teu lado direito, a pessoa do teu lado esquerdo esteja fazendo, você é responsável por ser conivente com essa situação social de opressão em que a sociedade ela se encontra. Então, para o Sartre, o capitalismo ele começa a ser visto como um sistema que possui uma maldade em si mesmo, em seus incentivos, né? Mas as pessoas que estão dentro desse sistema, elas não necessariamente são más, né? Contanto que elas se oponham a esse sistema, né? Então ele começa a ter essa visão. E ele diz, por exemplo, o seguinte, tem uma citação dele aqui que dá para entender bem o raciocínio. Abre aspas. Totalmente condicionado por sua classe, seu salário, a natureza do seu trabalho, condicionado em seus próprios sentimentos e pensamentos, é ele que livremente dá ao proletariado um futuro de humilhação implacável ou um de conquista e vitória, de acordo com sua escolha entre ser resignado ou revolucionário. E é por essa escolha que ele é responsável, certo? Então, a ideia aqui do Sartre, quando ele começa a se aproximar do marxismo, é de utilizar da responsabilidade total que o homem tem para culpá-lo por estar sendo resignado, ou seja, por não estar se rebelando contra um sistema de opressão que ele começou a ver no capitalismo. E essa noção de que a liberdade da gente ontológica, que nos confere uma responsabilidade plena, essa responsabilidade ela transborda da nossa própria existência, pode ser exemplificada de forma muito clara num trecho do Sartre, que ele diz o seguinte, abre aspas, querer o melhor apenas para si é um indicativo de um pensamento burguês, atomista, que está pronto para sacrificar os outros para si, né? Fecha aspas. Então, né, para ele, a gente está condenado a uma responsabilidade não só por nós mesmos, mas pelos outros também, né? Essa é a linha que parece estar sendo desenvolvida. Agora, qual é a diferença disso para a noção que ele tinha lá no O Ser e o Nada? A diferença é que ele está agora começando a dar muita importância ao ambiente externo, certo? Então, no Ser e o Nada, enquanto no Ser e o Nada, o Sartre diria que a opressão ela é uma mera questão interpretativa, aqui ele já está dizendo, não, a opressão ela existe e você é responsável por ela, na medida em que você está se resignando ao invés de estar se rebelando. A opressão social. Certo? Para o Sartre, né, a escassez dos recursos torna o homem o lobo do homem. E a gente vai ver aqui mais na frente que para Sartre a escassez ela é uma invenção do sistema capitalista. Na verdade não existe escassez. Mas as pessoas assumem que há escassez porque elas estão agindo em série ao invés de em grupo, que a gente vai ver isso mais tarde também. Aqui, como era a situação? Você e o mundo.
só me afetam se eu me permitir ser afetado. E pouco a pouco, a gente vai se aproximando de uma visão de mundo que é mais ou menos por aqui. Ninguém pode ser livre, ao menos que todos sejam. Né? Como assim? Agora, a minha liberdade, a minha vida passa a ser condicionada a como o resto da sociedade está vivendo. Pouco a pouco, o Sartre vai deixando essa sua visão inicial e se aproximando disso aqui. Então, enquanto eu sei o nada, ele vai entender que se as coisas não estão tão boas, é porque você escolheu interpretar as coisas dessa forma. Quando ele vai se aproximando de sua fase marxista, né, ele começa a entender que as circunstâncias do mundo, elas não apenas limitam a liberdade prática, ou seja, a sua liberdade de conseguir, mas elas também condicionam, em uma determinada medida, a liberdade ontológica. Como assim? Porque, a depender da situação em que você se encontra, fica muito difícil você sequer pensar em tentar agir de alguma outra forma. Né? Então, tem um comentador que o Irving cita bastante, que se chama Flynn, e ele diz o seguinte, abre aspas, o sentido crescente de possibilidade objetiva turva o seu entendimento de liberdade de uma quase estoica liberdade para pensar de outra forma para uma noção certa de liberdade positiva ou concreta, que requer a mudança de condições socioeconômicas, isto é, as bases e estruturas de nossas escolhas. Certo? Então, a gente vê o Sartre enquanto aqui. Para o Sartre, enquanto aqui, para o Sartre, o indivíduo é isso aqui. E as circunstâncias são isso aqui. Bem menor do que o indivíduo, na verdade, bem menor ainda que isso, quase inexistente, porque tudo depende só do indivíduo. Aqui, o Sartre já vai chegar mais ou menos assim, as circunstâncias são assim, gigantes, influenciando o indivíduo, enquanto o indivíduo, ele é bem, na verdade, o indivíduo passa a ser condicionado pelas circunstâncias, né? Então, chega quase a ser algo assim. Certo? Há um meio termo entre esses dois, né? Há um meio termo, que é o Sartre tentando conciliar de alguma forma a sua filosofia existencialista do início com a sua filosofia marxista do fim. Isso se manifesta principalmente aqui no seu ensaio Existencialismo e o Humanismo. Pronto, falando um pouco mais sobre essa questão de como o Sartre ele migrou, né, de uma perspectiva onde as circunstâncias tinham nenhuma influência sobre o ser humano para uma perspectiva onde as circunstâncias desempenham um papel fundamental, o Irving ele fala o seguinte, olha só que interessante, abre aspas, nós consideramos nossas circunstâncias ônticas, ou seja, práticas, concretas, ao realizarmos escolhas. E muito frequentemente a gente escolhe o que é mais fácil e mais prazeroso, ao invés do que é mais difícil, mas está mais em linha com nossos ideais e metas de longo prazo. A razão para essas escolhas não é simplesmente a falha de uma liberdade ontológica, que permanece absoluta. Ao invés, nossas escolhas são entendíveis em termos das nossas circunstâncias.
O Sartre, então, se torna mais preocupado com as circunstâncias, porque simplesmente dizer às pessoas que elas têm liberdade absoluta e responsabilidade não vai necessariamente as motivar a escolher o que é mais difícil ou praticamente impossível. Mesmo que essas coisas mais difíceis estejam mais alinhadas com seus ideais e metas de longo prazo. Por outro lado, mudar as circunstâncias muito provavelmente irá afetar as escolhas das pessoas. Então, uma analogia que o Irving traz para tentar exemplificar essa visão é a seguinte: imagine que você tem que ir de um ponto A a um ponto B. Só que no meio do caminho tem uma grande montanha. Tá? Tem uma grande montanha no meio do caminho. Então você chega aqui, tal. E aí tem um existencialista chato aqui em cima, né? Que olha para você e diz o seguinte: mas se você não subir, a culpa é sua. Por quê? Você sabe. Você é livre. Você é livre para tentar. Você é livre para tentar subir. E, portanto, se você não tenta, a culpa é sua. Então, assim, né? Cara, beleza, mas será que você não poderia, sei lá, jogar essa corda que está aí do teu lado não para me ajudar? Não. Você é livre. Entende? Então, a ideia é basicamente essa. Por mais que o indivíduo ele tenha uma liberdade ontológica plena, né, e por mais que chegar no ponto B esteja seu objetivo, digamos que não ajuda muito ele a tomar a escolha que está alinhada com seus objetivos, simplesmente você dizer que ele tem liberdade ontológica. Ajuda muito mais se você, enfim, lançar a corda para que ele possa, enfim, subir a montanha. Facilita muito mais a escolha dele. Mas perceba que mesmo assim, é um distanciamento do que a gente tinha antes. Né? Porque o Sartre de O Sei o Nada olharia para essa situação e diria assim: poxa, que montanha grande, que montanha difícil de escalar. Eu adoro um desafio. Eu adoro, porque quando eu chegar no ponto B, aí é que eu vou ter história para contar mesmo, porque é uma montanha difícil que eu consegui passar com garra, com força e com muita dificuldade. Esse é o Sartre do Sei o Nada. O Sartre que já está indo por aqui, ele vai olhar para essa situação e vai dizer o seguinte: o meu plano é chegar no ponto B. E eu escolhi isso utilizando a minha liberdade ontológica. Mas, velho, uma montanha, velho. Será que não tem nenhum jeito das coisas serem mais fáceis? Será que não tem nenhum jeito dessa montanha ser superada por algum caminho que, enfim, facilite a minha tomada de escolha? Ou facilite a tomada de escolha dos outros? Então, já é o Sartre aproximando daqui. Então, perceba a completa mudança que está sendo realizada aqui, sutilmente. O Irving, ele diz o seguinte, abre aspas: nós somos ontologicamente livres, mas precisamos dizer mais a respeito do ôntico para fazer justiça à experiência humana. Apesar da nossa liberdade ontológica, essa liberdade não é sempre simples de exercitar. Fecha aspas. Bom, então voltando aqui para o que eu falava antes, no existencialismo e o humanismo, o Sartre busca uma conexão
entre seu existencialismo inicial e um existencialismo marxista. O problema é que ele, na verdade, não fornece essa conexão. Certo? Mas ele luta para tentar achar. Então, no existencialismo é o humanismo, ele já começa a falar de uma liberdade que depende dos outros. Né? Então, para a gente ser realmente livre... Só um instante. Pronto. Então, aqui no existencialismo e humanismo, a gente vê o Sartre, né, lutando para conciliar essas duas visões, mas sem realmente conseguir achar um ponto-chave que liga essas duas visões. Quando ele chega no seu ponto mais marxista, que é a sua obra Crítica à Razão Dialética, né, o que é que ele vai começar a argumentar aqui? Ele vai pegar aquilo que ele chamava de coisificação, o que ele entendia como coisificação, enfim, que seria, na verdade, uma espécie de má-fé, ele chamaria de má-fé, na verdade, esse seria o termo que ele usaria, que é o homem entender que a sua natureza, ela é dada tal como um lápis é um lápis. Né? O Sartre ele vai pegar essa noção e vai começar a aplicar a objetos do nosso cotidiano de uso coletivo. Como assim? Ele vai falar de uma coisa chamada prático inerte. Como assim? Prático no sentido que é utilizável, no sentido que cumpre uma determinada finalidade que é concreta. Né? E inerte é no sentido de que a finalidade que um determinado objeto está cumprindo, na realidade concreta, essa finalidade as pessoas julgam ser imutável. Como assim? Quando você entra dentro do ônibus, você costuma pensar que a tua finalidade ali é simplesmente achar uma cadeira para você e chegar o mais rápido possível onde você deseja, que não é o mesmo lugar que as outras pessoas desejam chegar, não necessariamente. Então, para você, o ônibus tem a função definida. Mas o fato é que a função que o ônibus tem, ela foi definida pelo ser humano. E essa função, ela pode mudar tão logo o ser humano ele entenda que ele é o criador de significado. Então, faça a experiência. Da próxima vez que você entrar no ônibus, trate-o não como um recurso limitado, com cadeiras limitadas, que servem apenas para você chegar a um lugar que apenas você quer. Trate-o como uma... Tem um ônibus muito legal aqui em João Pessoa, que é um ônibus balada, já viu? Pronto. Um ônibus balada. Que fenomenal. O existencialista ia gostar daquilo. Por quê? Porque subverteu uma função que a maior parte das pessoas toma como dada para o ônibus. E transformou o ônibus numa balada. Mostrando como o ser humano é ele que cria o sentido. Hã? Na verdade, o existencialista ia se revoltar porque o Bombril só tem 1001 utilidades. Ele ia querer achar mais. Né? Então, mas a ideia é essa. Meu. Da próxima vez que você entrar no ônibus, trate-o não como um recurso limitado, escasso, que você tem que conseguir uma cadeira para chegar no canto do seu desejo. Trate como uma ágora móvel.
assim, uma ágora móvel. Quando você senta do lado de uma determinada pessoa, puxa a conversa e pergunta, então, o que é que você acha? Enfim, o que é que você acha de, sei lá, uma banda aí, Calypso? Qualquer coisa. O fato é, quando a gente pensa na lógica da escassez, porque o meu tempo é escasso, porque as vagas do ônibus são escassas, então eu tenho que conseguir a vaga o mais rápido possível, chegar o mais rápido possível. Isso faz com que a gente se distancie das pessoas e que a gente foque apenas em nossos objetivos particulares. E a gente seja subordinado a entender aquela situação como dada, quando aquela situação pode ser alterada. Né? Então, eu já tive a oportunidade, às vezes eu puxo conversa com um estranho dentro do ônibus. Às vezes eu encontro um estranho tão doido quanto eu, que aí responde e a gente consegue desenvolver uma conversa bacana. Mas às vezes a pessoa fica assim, toda sem graça, né? E por que a pessoa fica sem graça? Porque ela está presa numa concepção prático-inerte que diz que o ônibus não é lugar de se fazer amizade. Que o ônibus não é lugar de comunhão. Mas que o ônibus é um lugar de você achar uma cadeira o mais rápido possível, se sentar e chegar o mais rápido possível no outro local. E como dar um cochilo ajuda a dilatar o tempo de tal forma que ele passa mais rápido, então, portanto, você vai dar um cochilo, você vai falar com alguém. Né? Então, essa é a crítica do Sartre. Então, ele vai dizer o seguinte, quando a gente age, cada um tendo seu objetivo, e tomando como dada a função dos objetos, função essa que foi dada por atos de liberdade prévios, né? A gente está agindo como série. E, portanto, a gente está engajando em coletividade na mesma má-fé que Sartre criticou que a gente engajava na nossa individualidade em sua obra do Ser e o Nada. Então, ele está trazendo a sua má-fé do indivíduo no Ser e o Nada ver cebolinha agora, para o social, aqui na crítica à razão dialética. E ele está criticando a má-fé que nós, como sociedade, tratamos as estruturas, as instituições vigentes. E dizendo que quando a gente age dessa forma, a gente está agindo como série. Aqui, quando o indivíduo age dessa forma, ele está agindo de má fé e está se tratando como coisa, quando ele não é uma coisa. Ele está sendo inautêntico ali. Enquanto aqui as pessoas estão agindo em série, ali os indivíduos estão sendo inautênticos, quando agem de má fé. Então, o que é que o Sartre diz? Ele vai dizer que a escassez não existe, que há muita coisa no mundo, que as pessoas, que é o suficiente para que houvesse uma distribuição equitativa de recursos na sociedade. Mas as pessoas, elas resistem a fazer essa distribuição equitativa. Por quê? Porque elas encaram o mundo através de uma ótica prático-inerte. Para que a gente consiga superar a escassez e os homens viverem de forma fraterna entre si, é necessário que a gente supere a concepção prático-inerte do mundo, saindo de série para um grupo que se constitui pelo alinhamento do objetivo de todos os homens para um mesmo fim, que seria superar a escassez e estabelecer uma sociedade baseada na fraternidade que, para ele, acabou sendo o marxismo. Então, a baixa conexão que se poderia ter seria essa aqui. Pegou uma fé daqui, jogou para o social, etc. E o interessante
o interessante é que o Irving, ele vai começar a investigar quais razões poderiam ter levado o Sartre a isso. E aí, o que ele verá é o seguinte, uma dessas razões é esta aqui, não resistir ao luto. Luto de quem? Luto de Deus. Nietzsche, com sua famosa chamada, né, dizendo que Deus está morto e agora o que faremos, como conseguiremos suportar, o Nietzsche ele previu que muitas pessoas não iam conseguir suportar a morte de Deus. E de fato, o existencialismo ele requer da gente uma carga tão pesada de responsabilidade que nem os existencialistas conseguiram aguentar, suportar essa carga. Então buscaram alguma outra coisa para idolatrar. Né? Kierkegaard recorreu à religião. Né? O que é a religião do Kierkegaard? É a fé no absurdo. Ao mundo é absurdo, porque não tem sentido no mundo. E agora, Kierkegaard, o que a gente faz? A gente sobe a montanha e cria um propósito na nossa vida? Não. A gente tem fé. Então ele recorreu à religião. Né? Então essa é uma das razões, né? Segundo ele. Agora, para ficar mais claro, o salto que a gente deu do ser e o nada para a crítica à razão dialética, considere o estudo de caso da operária grávida. A operária engravidou e aí ela vai fazer um aborto. Para o Sartre, da crítica à razão dialética, essa mulher, ela foi levada a fazer o aborto pelas suas condições. Ela foi condicionada a fazer o aborto, certo? Então, o Irving fala aqui, ó, na crítica à razão dialética, o Sartre fala de exigência como limitando a liberdade. Flynn, então, diz, Flynn é o comentarista que ele usa muito, o seguinte, abre aspas, a trabalhadora da fábrica que procura um aborto porque ela não pode dar apoio financeiro à criança nas palavras de Sartre, está, nas palavras de Sartre, carregando a sentença que já tinha sido colocada nela, por sua situação objetiva. Fecha aspas. Elaborando a noção de exigência, Flynn diz o seguinte, abre aspas, é com o conceito de exigência que Sartre traduz o ditado marxista de que o homem é o produto de seu próprio produto. Pronto, aí o que é que o Irving fala a respeito disso? Da operária ter sido levada a abortar por causa da sua situação concreta. Ele diz o seguinte, o exemplo da mulher grávida ilustra bem até onde as visões de Sartre mudaram do ser e o nada até a crítica da razão dialética. Em O Ser e o Nada, Sartre teria dito que a mulher foi livre para fazer sexo, depois a mulher foi livre para fazer sexo, depois ela continuou sendo livre para abortar, certo? Sem dúvida que essa criança nascendo, a mulher terá dificuldades para criar a criança. Mas isso não muda o fato de que ela é livre para tentar criar a criança. Portanto, a sua liberdade ontológica continua ilimitada, certo? Além disso, né, obviamente, podia tentar achar outro trabalho, podia dar para adoção, etc, etc, etc. Então, as circunstâncias para o Sartre inicial não levariam a mulher a abortar. Apenas ela poderia ser causadora dessa situação. Então o Sartre aqui, ele tem uma noção muito importante.
Qual é a noção dele? É a noção de que o homem, ele não é causado por nada. O homem, ele causa, ele não é causado. Certo? Nada causa uma atitude do homem. É o homem que causa as atitudes. Nada determina a atitude que a mulher vai tomar, a não ser ela mesma em um exercício de liberdade. Pronto. Uma outra coisa importante para a gente frisar aqui é que quando a gente fala de responsabilidade, a gente não está falando nem de responsabilidade moral, nem de responsabilidade legal. A gente fala de responsabilidade meramente como um nome técnico para isso aqui. Responsabilidade nada mais é do que isso. O que foi responsável por uma determinada ação? Certo? Então, essa ação foi causada pelo homem, essa ação é de responsabilidade dele. Então, a responsabilidade é um nome técnico para indicar a causa de determinadas atitudes, que sempre é a liberdade do homem, ontológica. Então, nesse sentido, não é tipo, porque o homem não utilizou da sua liberdade para alcançar seu objetivo, que isso o torna uma pessoa menos digna. Por quê? Porque, pelo menos na visão do Eve, não existe moralidade objetiva. Então, não há que se falar em dignidade humana, nem em um homem ele ser melhor porque ele utilizou da liberdade para alcançar seu objetivo. Não se trata disso. O livro, ele se trata de como solucionar uma crise existencial do homem, dado que Deus não existe e que não há sentido dado para a sua vida. É isso. Se o homem vai seguir a recomendação do Irving, o que é o existencialismo, ou se ele não vai seguir, isso não implica ele ser moralmente superior ou inferior. Só implica dizer que o homem, né, ele está abrindo mão de ser um agente criador em sua própria vida. Certo? E nesse sentido, também não implica dizer que, por exemplo, se o sujeito cometeu um crime passional, influenciado pelas emoções, então os sistemas de justiça deveriam dar a esse homem uma pena igual ao homem que cometeu um crime a sangue frio. Não necessariamente. Certo? Por mais que ambos tenham liberdade ontológica plena, é possível a gente reconhecer que as circunstâncias elas têm uma influência considerável nas pessoas. A função da filosofia existencialista não é prover, aqui nesse contexto, nem uma recomendação de como deve ser um sistema legal e nem uma recomendação do que deve ser estabelecido como verdade moral. É tão somente uma recomendação para o que você deveria fazer com a sua vida, dado que não existe Deus e dado que não existe propósito definido para a sua vida. Outras razões pelas quais o Sartre pode ter abraçado o marxismo é o seguinte: uma questão de, não exatamente consciência de classe, mas uma revolta de classe. Como assim? O Sartre, ele passou a concordar
com o discurso que era menos favorável a ele. Que discurso? O discurso que o encarava como burguesinho, o intelectual, né, e ficava lá no cafezinho, tal, se preocupando com questões abstratas, enquanto o operário estava se lascando na fábrica. Então os marxistas sempre tiveram uma certa repulsa por ele. Então ele passou a assumir esse discurso e começou a ver a si mesmo como um burguês e que, portanto, precisava se desintoxicar da mentalidade burguesa que ele próprio tinha. Então era meio como um sentimento de quase uma culpa, mas não exatamente isso, mas a noção de porque ele era tipo um burguês, ele deveria, portanto, ter o maior controle e ter a maior perícia para não se deixar levar pela mentalidade burguesa de forma crítica, como ele tinha criticado antes de que o inferno são os outros. Então ele passou a pensar, bom, o inferno são os outros, eu estou aqui na minha classe burguesa, eu sou influenciado por gente que, enfim, pensa de forma individualista, então eu não posso simplesmente aceitar essa visão de mundo que estão me impondo. Né? Então o Sartre ele quis se revoltar assim, contra aquilo contra a roupagem que os marxistas lhe deram e que ele aceitou de bom grado. Então chega até a ser um contrassenso, porque o mesmo Sartre que diz no início, no seu livro O Sei e o Nada, que o homem não deve se entender como um objeto, o homem não é homem como o lápis é um lápis, né? Isso da mesma forma poderia ser aplicado para classes sociais. Um burguês não é um burguês da mesma forma que o lápis é um lápis. Um burguês se torna burguês. Né? Um proletário ele se torna proletário. Ele não é proletário de forma definida. Ele é livre ontologicamente para tentar mudar a sua situação ou mudar a sua forma de pensar, interpretar a situação de outra forma. A gente sempre vê essa preocupação do Sartre. E o Sartre, ele tem um ensaio chamado Um Pedido aos Intelectuais. Né? E nesse ensaio, o Sartre, ele diz o seguinte, sobre os intelectuais. Ele diz que os intelectuais, abre aspas, que eles devem se manter conscientes do fato que eles são burgueses saindo do casulo, né? Constantemente tentados a voltar para os pensamentos de sua classe. Né? Ele deve lembrar a si mesmo que ele nunca estará seguro do perigo de cair no universalismo, no racismo, no nacionalismo ou no imperialismo. Né? Isso é Sartre falando. Bom, um outro motivo que pode explicar a conversão do Sartre, e de fato uma coisa interessante, Sartre se refere à mudança dele entre o Sei e o Nada e Crítica à Razão Dialética justamente como uma conversão. Sinistro, não é? Porque conversão geralmente é usada para religião. Então isso não passa desapercebido também. Então, tendência sociocultural. Então, na época, Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido, né, entre socialista e capitalista. Alguns acham que isso continua até hoje, enfim. E naquela época, na França, né, no círculo que Sartre vivia, você defender o capitalismo era terrível, né? Então, meio que Sartre foi levado a ser um marxista pelo contexto sociocultural que ele estava. A gente falou sobre todo o caminho que o Sartre percorreu. A gente viu que o Sartre iniciou com o estoicismo sem quietismo, mas acabou desbocando no marxismo. E mesmo entre os marxistas, Sartre era rejeitado. Tá? Então ele não era um marxista ortodoxo. Mas o Irving quer ir além, porque
o Irving ele quer mostrar que, de fato, o existencialismo ele não só não cai bem com o marxismo, né? Pelo menos o existencialismo sartriano raiz, não Nutella. O existencialismo... Vamos lá, tem que ter um pouco de diversão. Vamos lá. O existencialismo, na verdade, ele se dá muito bem com o capitalismo. Por quê? Vamos lá. Se fala, e eu iniciei a primeira aula aqui falando que um dos projetos do livro era fornecer uma solução para a questão do consumismo desenfreado no capitalismo. Pois bem, o Irving entende que o existencialismo ele é o ferramental necessário para que as pessoas possam viver em um capitalismo sem serem robotizadas por uma cultura de consumo conspícuo. Tá? Então, como é que funciona exatamente essa relação de amor entre o existencialismo e o capitalismo? Bom, ambos os sistemas requerem, né, para que você consiga levá-los de uma forma adequada, que você tenha responsabilidade. Ou pelo menos que você saiba o valor da responsabilidade, o que ela significa. Se você não tem responsabilidade em uma sociedade de livre mercado, você fale. Enquanto se você não tem responsabilidade no existencialismo, não, é impossível. Porque você tem liberdade ontológica plena. E isso ninguém consegue tirar de você. Portanto, no existencialismo você tem responsabilidade. Mas o que você pode fazer é agir de má fé. Se você age de má fé, você se torna uma pessoa massificada, uma pessoa inautêntica, certo? Você abre mão de criar um sentido na sua vida e se subordina, se ajoelha perante outras pessoas, seguindo os desígnios dessas pessoas, coisa que o existencialista ele abomina. Então, por um lado, se você não tem responsabilidade no capitalismo, você vai à falência ou você, enfim, fica desamparado. Se você não tem responsabilidade, o existencialista entende que você age de má fé e você perde a oportunidade de criar-se por si próprio. Você perde a si mesmo. Então, são dois lados de uma mesma moeda que se encontram na responsabilidade. Se a gente não é responsável por nós mesmos, há uma consequência para os nossos bolsos, mas também para as nossas almas, digamos assim, tá? Para o nosso interior. Ou como diria Kant, meu eu interno. Vamos lá. Então, seguindo, né? Então a gente já vê que há alguma coisa a ver aí, né? Entre um e outro. O existencialismo, ele dá uma ênfase no indivíduo como o criador de si mesmo. E o Hayek, ele não é existencialista. Ele é considerado por muitos, né, um filósofo e economista libertário. Tá? Aqui eu estou assumindo libertário como liberal radical, não estou assumindo anarcocapitalista. Mas, assim, em comparação a outros economistas, Hayek é bem radical na liberdade. Sugerir um sistema monetário descentralizado e que o Banco Central fosse abolido, o cara, enfim. Então, o que é que o Hayek dizia? O Hayek, ele tem um famoso artigo, que inclusive a gente tem que ler no Farol, a gente não leu aí, mas tem que ler, que é o uso do conhecimento na sociedade. Tá?
E o que é que o Hayek ele argumenta? O Hayek ele argumenta que o conhecimento ele é melhor adquirido e utilizado pelas pessoas que estão próximas da fonte desse conhecimento, certo? Então, na próxima exposição, a gente vai ver como isso é importante para derivar, inclusive, direitos de propriedade em um ordenamento espontâneo de direitos. Tá? Porque, às vezes, uma situação que se manifesta em uma determinada localidade exige determinados direitos que são completamente diferentes dos direitos que são necessários para uma outra localidade, para outra situação. A gente vai ver isso na próxima exposição. Mas o que acontece é que um burocrata que toma decisões centralizadas lá em Brasília não tem como ele saber tão bem os problemas que acontecem em João Pessoa quanto o prefeito de João Pessoa e seus secretários. E os prefeitos de João Pessoa e seus secretários não têm como saber tão bem sobre o bairro de João Pessoa quanto os moradores desse bairro. E os moradores desse bairro não têm como saber tão bem sobre a sua casa quanto você, que mora nela, certo? Então a lógica é basicamente essa. Então, como as decisões seriam tomadas na sociedade de tal forma a conseguir a informação necessária com o menor custo possível e com essa informação tomar atitudes rápidas em resposta e atitudes, enfim, informadas. Isso seria melhor realizado de forma local, de forma descentralizada, por aquelas pessoas que vivem nessa situação. Então, geralmente são empresários que lidam com isso, ou pessoas buscando seu próprio interesse. Iniciativa, livre iniciativa, né? Iniciativa privada. Então, um cara que trabalha vendendo produtos no supermercado, ele tem muito mais informação disponível para saber o quanto vai pedir de produto, o quanto vai manter em estoque, o preço que ele vai colocar para que nem venda tanto, que, enfim, acabe todas as suas mercadorias e haja uma situação de escassez, como na Venezuela, e nem um preço que ele venda tão pouco que vai sobrar coisa para ele vender. Né? Então, quem tem a melhor mão para lidar com essa situação é a pessoa que sente na pele o resultado de suas escolhas. O grande problema do planejamento central é que os louros ficam com ele, mas o preju fica com o povo. Então não há um mecanismo de feedback adequado, além do que o custo de se obter a informação necessária para tomar as decisões que ele se arroga, né, se arroga a tomar, né, os custos são muito altos. Então, essa é a ideia do Hayek. Então, qual é a ideia? O Sartre, ele estava com uma preocupação muito grande em relação às condições concretas do mundo externo e como ela afetava as pessoas. E o que a gente está vendo aqui é que, infelizmente, o Sartre não chegou a considerar o capitalismo do livre mercado como a situação que melhor deixaria as pessoas da sociedade, que mais favoreceria os pobres. Ele não chegou a considerar isso. Por quê? Razões socioculturais, questão de que ele se sentiu burguês e era recriminado pelos intelectuais de sua época, etc. Dá para a gente caçar um bocado de motivo. O fato é que Sartre deixou de perceber que o capitalismo, um sistema de livre mercado, poderia fornecer essa situação concreta que facilitava
a tomada de decisão das pessoas, mesmo em sua fase em que ele está dando mais importância a isso do que a liberdade ontológica. Então esse é um outro ponto que é importante destacar. Então quando a gente começa a pensar desta maneira e ver o Estado mais como um empecilho do que como algo que vai ajudar, e o mercado como algo que vai promover a melhoria da situação concreta das classes menos favorecidas, então a figura muda completamente. Tá? Mesmo assumindo o Sartre mais preocupado com a situação concreta. Além disso, isso aqui é um ponto que eu trago fora do livro, porque o livro ele não menciona o Mill em nenhum momento, mas ele fala da Rand, é a questão do individualismo, do indivíduo como criador de si mesmo, do homem sendo dotado de razão e utilizando dessa razão para moldar a si mesmo. Há uma ideia de que onde todo mundo pensa igual, onde não há uma diversidade, uma pluralidade de ideias, de estilos de vida, etc., é mais fácil você ter uma dominação. É mais fácil você dominar a sociedade, não todo mundo pensa igual. Né? Você converte um e a mesma estratégia que você usou para convencer um, você convence todos os outros. Né? Já se todo mundo pensa e tem a sua própria identidade e se distingue um do outro, é mais difícil você impor qualquer agenda que você queira. Então, além do que, a gente começou na aula anterior falando sobre a criação de autoestima. E a autoestima ela é um ponto fundamental para esses autores liberais, como o Mill e a Ayn Rand. Né? Você ter autoestima é o motor propulsor, né, do capitalismo. Porque um empresário sem autoestima, ele nem sai de casa. Né? Então as pessoas precisam se sentir empoderadas a mudar a realidade na qual elas vivem. Tá? Isso é algo tanto valorizado por filósofos liberais como por filósofos existencialistas. Agora, os existencialistas, eles têm uma preocupação que geralmente não é muito compartilhada por filósofos liberais. Que preocupação é essa? Preocupação com a alienação no capitalismo. Né? Ou seja, você se tornar refém da cultura de consumo e agir de forma crítica. Muito embora Mill e Rand eles tivessem sido incisivos em dizer que o ser humano ele não deve aceitar, ele deve utilizar da sua razão, né, para estabelecer seus objetivos. Mas enfim, é aquela velha conversa, né? Porque eu tenho obsolescência programada, mal sai um aparelho, logo sai um novo, e todo mundo tem que comprar para ficar na moda, e a cultura de consumo, e a questão é que isso, por mais que possa ser concomitante ao capitalismo, ou seja, ocorrer ao mesmo tempo, não é uma consequência lógica do capitalismo. É possível ter um capitalismo sem consumismo. É possível você viver uma sociedade capitalista sem aderir a essa cultura do consumo. E por mais que isso possa ser difícil, isto é possível. E por mais que isso possa ser difícil, não tem ninguém te impondo a comprar nada. Pode haver alguma pressão social, alguma pressão psicológica, mas se você não comprar, ninguém vai apontar uma arma na tua cabeça e dizer, vai comprar sim, ao menos que seja o Estado. E aqui a gente está partindo da perspectiva de que o Estado tem que ser mínimo. Então perceba, o existencialismo ele é uma ferramenta importante para viver na sociedade capitalista justamente porque trazendo aquela noção de responsabilidade e de que o indivíduo ele deve buscar superar a alienação, a opressão e o absurdo
através de atos de liberdade, onde ele cria a si próprio e se torna uma pessoa autêntica, essa filosofia ela é fundamental para você manter a sua individualidade em uma sociedade massificada. Então, esse é o auxílio que o existencialismo dá ao capitalismo. E, de fato, houveram, ao longo da história, vários pensadores liberais que viveram uma vida bem pacata, na verdade. Um deles, bem conhecido, é o Henry David Thoreau. O Thoreau, ele se engajou no que a gente chama de uma simplicidade voluntária. Né? O que é a simplicidade voluntária? O Thoreau, ele tinha condições financeiras, né? Mas ele chegou à conclusão de que ele não precisava de tanto dinheiro para viver com aquilo que era importante para ele. O que era importante para o Thoreau? Importante para o Thoreau era se engajar na vida intelectual, ter, obviamente, as condições alimentares diárias, condições humanas, e viver em paz. Então, o que é que ele fez? Ele se recolheu nos campos, né, numa floresta, e ficou lá, numa vida, no meio da natureza, só, enfim, escrevendo seus livros. E ele é considerado, ao mesmo tempo, um dos maiores filósofos do individualismo, do anarco-individualismo, né, nos Estados Unidos, defensor de uma sociedade livre, apologeta da desobediência civil, sonegador, foi preso por sonegar e, ao mesmo tempo, é reconhecido como um dos maiores ambientalistas dos Estados Unidos. Certo? Então, muito hoje se fala que o movimento ambientalista é uma melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Isso também não é uma necessidade. Thoreau está aí para provar. Então, Thoreau ele se engajou na simplicidade voluntária. E também, a gente irá falar algumas exposições aqui na frente, que da mesma forma que você não tem um propósito dado na vida, se você cria para a sua vida um propósito, você também não é obrigado a seguir esse propósito até o fim. Você pode mudar de propósito também, não tem problema. Né? Então, o que é que isso tem a ver? Né? Basicamente, a esquerda parte de uma perspectiva de que todo mundo tem o propósito de acumular o máximo de dinheiro possível e ficar sentado na pilha de dinheiro para o resto da vida. Não necessariamente. Não necessariamente. Thoreau não tinha. Certo? Thoreau não tinha. E muitas vezes o que ocorre é que no capitalismo, para você ganhar dinheiro, isso assumindo, obviamente, um sistema judicial eficiente, que, enfim, puna quem haja de forma fraudulenta, né? Então, como é que você ganha dinheiro no capitalismo? Gerando utilidade para outras pessoas. Gerando para elas uma utilidade tão grande que as faça considerar o produto ou serviço que você está oferecendo a elas como tendo um valor tal que mais compensa ela ter o produto do que ter uma determinada quantidade de dinheiro no bolso. Uma vez que a pessoa considera que ter o produto vai dar a ela mais felicidade do que ter o dinheiro no bolso, ela está disposta a trocar. E se você considera que ter o dinheiro dela te fará mais feliz do que ter o produto, você está disposto a trocar. Um troca com o outro, os dois saem mais felizes da negociação. Então, como é que o dinheiro vem no capitalismo? Você precisa levar felicidade às pessoas. Você precisa levar felicidade às pessoas. Agora, você levar felicidade às pessoas, né, há várias formas de você fazer isso. E você não necessariamente precisa abrir mão de fazer algo que vá te dar um sentido de realização pessoal. Né? Então você não precisa,
eu quero ter muito dinheiro, portanto, eu devo ser médico, sei lá. Né? Porque medicina é uma profissão que você dá muito dinheiro, você se forma, já vai ganhar 10 mil, sei lá, quanto é que está o salário hoje, inicial? Varia entre 4 e 8 mil inicial. Pois é. Então, veja, o existencialista, ele sempre iria por aquela visão. Vai. Ah, mas você vai só pelo dinheiro por quê? É porque a sociedade, ela trata melhor e a sociedade, ela impõe que você deve buscar fazer dinheiro a todo custo? Ou é porque você tem como objetivo de vida ajudar aquelas pessoas que estão enfermas, ou você tem como objetivo de vida, enfim, conseguir, né, chegar lá. Então, é sempre essa questão que é colocada pelo existencialista. Não há, de fato, nada que impeça que o existencialista fique rico, que vá pelo caminho da riqueza. E nem é algo a ser condenado, de forma alguma. A única coisa que o existencialista se preocuparia era que essa procura pela riqueza não fosse tomada de forma acrítica, robotizada, massificada, como se você tivesse que buscar o dinheiro como um lápis tem que escrever. Porque isso seria agir de má fé. Isso seria você entender que você possui uma natureza definida, um propósito definido. Então é esse pensamento do existencialismo que ajuda o capitalismo. Um outro exemplo de um grande autor liberal que vivia uma vida razoavelmente pacata era o Milton Friedman, né? Economista também, Nobel. E o Milton Friedman, de forma similar ao Thoreau, se recolheu em uma casa muito próxima à natureza, muito aconchegante, tranquilo. E o Friedman chamava a sua casa de Capitaf, né, que é um acrônimo para o título do seu livro Capitalismo e Liberdade, Capitalism and Freedom. Ele chamou a sua própria casa no acrônimo do livro que ele tinha escrito. Então, enfim, são exemplos de pessoas que defendiam o capitalismo e viviam vidas pacatas, né, tranquilas, muito embora pudessem até viver vidas com um grau mais elevado de consumo. E, basicamente, eu acho que isso encerra por hoje a nossa exposição. Na nossa próxima reunião, nós vamos ver uma outra peça do livro que é fundamental para construir o nosso entendimento até o final dele. Se lembre que, dentre os projetos do livro está o projeto de mostrar como a gente consegue também unir a uma filosofia existencialista e libertária, uma filosofia antirrealista moral. Uma filosofia antirrealista moral é uma filosofia que assume que não existem fatos morais objetivos. Tá? A gente vai ver como, assumindo que não existem fatos morais objetivos, a gente consegue, mesmo assim, derivar direitos de propriedades e dar um rumo para as pessoas seguirem. Né? Muitas pessoas entendem que devem fazer o que é certo, devem fazer o que é bom e devem deixar de fazer o que é errado, devem deixar de fazer o que é ruim. Né? Mas se não existe nem bom nem mal, nem certo nem errado, para onde a gente deve ir? Essa e outras questões a gente vai ver na próxima reunião.